Você já sentiu uma sede constante que parecia nunca passar? Aquela vontade de beber água que aparece mesmo depois de tomar um copo inteiro? Durante meses, eu ignorei esse sinal do meu corpo. Achava que era apenas o calor, o estresse do trabalho ou talvez eu estivesse bebendo pouco líquido. Se você está assistindo este vídeo, talvez esteja passando por algo similar. Por um ano inteiro, meu corpo tentou me avisar que algo não estava certo. Mas eu, como milhões de brasileiros, escolhi ignorar os sinais. A sede excessiva era acompanhada de uma fadiga inexplicável que eu atribuía à correria do dia a dia. Nunca imaginei que esses sintomas, aparentemente inofensivos, poderiam estar sinalizando uma condição séria, a pré-diabetes. A pré-diabetes é uma condição silenciosa que afeta mais de 15 milhões de pessoas no Brasil. Diferente do diabetes tipo 2, ela não apresenta sintomas dramáticos ou emergenciais. É como um sussurro do seu corpo pedindo atenção, enquanto você está ocupado demais para escutar. Os níveis de açúcar no sangue estão elevados, mas ainda não chegaram ao ponto de caracterizar diabetes. O que torna essa condição particularmente perigosa é justamente seu caráter silencioso. Enquanto ignoramos os sinais sutis, nosso pâncreas trabalha em modo de sobrecarga, tentando produzir insulina suficiente para controlar a glicose. É como dirigir um carro com o motor superaquecendo, mas continuando a viagem porque ainda consegue andar normalmente. Minha história não é única, e se você chegou até aqui, provavelmente reconhece alguns desses sinais em sua própria vida. Talvez seja a sede constante, a vontade frequente de urinar ou aquela sensação de cansaço que não passa nem depois de uma boa noite de sono. Esses pequenos incômodos podem ser a chave para prevenir uma condição muito mais séria no futuro. Durante meses, interpretei mal cada sinal que meu corpo enviava. A visão ocasionalmente embaçada, culpei o excesso de tela do computador. As pequenas feridas que demoravam mais para cicatrizar, atribuí ao estresse e à idade. É incrível como nossa mente consegue racionalizar sintomas quando não queremos enfrentar a possibilidade de um problema de saúde mais sério. A fadiga era o sintoma mais persistente. Não era apenas cansaço físico, mas uma exaustão profunda que me acompanhava desde o momento em que acordava. Mesmo após 8 horas de sono, sentia como se tivesse corrido uma maratona. Meus músculos pareciam pesados, minha concentração estava comprometida e qualquer tarefa simples exigia um esforço desproporcional. O que eu não sabia na época é que quando os níveis de glicose estão consistentemente elevados, nossas células não conseguem absorver adequadamente essa energia. É como ter combustível no tanque, mas um problema no sistema de injeção que impede o motor de funcionar adequadamente. O resultado é uma sensação constante de falta de energia, mesmo tendo recursos disponíveis. A sede excessiva, tecnicamente chamada de polidipsia, acontece porque nossos rins trabalham intensamente para filtrar o excesso de glicose no sangue. Para fazer isso, eles precisam de mais água, criando um ciclo vicioso. Quanto mais água bebemos, mais nosso corpo precisa eliminar através da urina, o que nos deixa com sede novamente. Esses sintomas formam um padrão que, quando observado em conjunto, conta uma história clara sobre o que está acontecendo internamente. Infelizmente, nossa tendência é tratar cada sintoma isoladamente, perdendo a visão do quadro completo. Foi exatamente isso que aconteceu comigo durante aqueles meses de negação e procrastinação. Existe um fenômeno psicológico interessante que nos leva a evitar exames médicos quando suspeitamos que algo pode estar errado. É como se, não confirmando o diagnóstico, pudéssemos manter a ilusão de que tudo está bem. Durante meses, encontrei desculpas criativas para adiar uma consulta médica, mesmo sabendo que algo não estava certo com meu corpo. O medo do diagnóstico é real e compreensível.
Na minha mente, fazer um exame de sangue significaria confirmar suspeitas que eu preferia manter no campo das possibilidades. Pensava nas mudanças que teria que fazer na alimentação, no estilo de vida, nos medicamentos que talvez precisasse tomar. A ignorância, por mais perigosa que fosse, parecia mais confortável. Culturalmente, ainda carregamos estigmas sobre diabetes e condições relacionadas. Há uma tendência de associar essas condições com falta de cuidado pessoal ou desleixo, quando na realidade a pré-diabetes pode afetar pessoas de todos os perfis. Fatores genéticos, hormonais e até mesmo o estresse crônico podem contribuir para o desenvolvimento dessa condição. A procrastinação médica é mais comum do que imaginamos. Pesquisas mostram que homens entre 30 e 50 anos são os que mais adiam consultas preventivas, especialmente quando se trata de condições que não causam dor imediata. Nós tendemos a priorizar problemas urgentes sobre questões preventivas, uma abordagem que pode ser custosa a longo prazo. Durante esse período de negação, meu corpo continuava enviando sinais cada vez mais evidentes. A frequência urinária aumentou, especialmente durante a noite, interrompendo meu sono e criando um ciclo de fadiga ainda mais intenso. Era como se meu organismo estivesse gritando por atenção, mas eu insistia em usar protetores auriculares. O ponto de virada chegou de forma inesperada durante um exame de rotina no trabalho. Como muitas empresas, a minha oferecia check-ups anuais e eu não podia mais adiar sem levantar suspeitas. Lembro-me claramente da enfermeira coletando o sangue em jejum, enquanto eu mentalmente me preparava para resultados que, no fundo, já esperava não fossem totalmente normais. Quando recebi os resultados por e-mail, meus olhos foram direto para os valores de glicemia. O número estava lá, 115 mg/dl. Não era diabetes ainda, mas estava claramente acima dos valores normais de referência, que ficam abaixo de 100 mg/dl em jejum. Senti uma mistura de alívio por não ser pior e preocupação pelo que isso poderia significar para meu futuro. A hemoglobina glicada, um exame que mostra a média da glicose, nos últimos 3 meses, confirmou minhas suspeitas. Com 5,9%, eu estava oficialmente na faixa da pré-diabetes. Esse número representava meses de níveis elevados de açúcar no sangue, confirmando que todos aqueles sintomas que eu havia ignorado tinham uma base fisiológica real e mensurável. Marcar a consulta com o endocrinologista foi um dos momentos mais difíceis desse processo. Havia algo definitivo em procurar um especialista, como se estivesse oficialmente admitindo que tinha um problema de saúde. No entanto, também senti um estranho alívio por finalmente ter dados concretos sobre o que estava acontecendo comigo. A espera pelos resultados e pela consulta médica me fez refletir sobre quantas pessoas podem estar na mesma situação, ignorando sinais similares. Comecei a observar meus colegas de trabalho, amigos e familiares, notando comportamentos e sintomas que talvez merecessem atenção médica. Essa conscientização foi o primeiro passo para entender que minha experiência não era isolada. Na consulta com a endocrinologista, aprendi que a pré-diabetes é fundamentalmente um problema de resistência à insulina. Imagine a insulina como uma chave que abre as portas das células para permitir a entrada da glicose. Na pré-diabetes, essas fechaduras começam a emperrar, exigindo mais chaves para fazer o mesmo trabalho. O pâncreas responde produzindo mais insulina, mas eventualmente não consegue acompanhar a demanda. O que mais me impressionou foi descobrir que a pré-diabetes não é uma sentença definitiva. Diferente do diabetes tipo 1, que é uma condição autoimune irreversível, a pré-diabetes pode ser revertida com mudanças apropriadas no estilo de vida.
Estudos mostram que entre 15% a 30% das pessoas com pré-diabetes desenvolvem diabetes tipo 2 dentro de 5 anos, mas isso significa que 70% a 85% não desenvolvem. A médica explicou que meu corpo ainda tinha capacidade de produzir insulina adequadamente, mas estava trabalhando em sobrecarga. Era como ter um funcionário competente fazendo o trabalho de 3 pessoas. Eventualmente, ele se esgotaria. O objetivo do tratamento seria reduzir essa sobrecarga, permitindo que meu pâncreas voltasse a funcionar dentro de parâmetros normais. Os fatores de risco que contribuíram para minha condição incluíam histórico familiar de diabetes, sedentarismo, alimentação rica em carboidratos refinados e estresse crônico. Nenhum desses fatores isoladamente causou a pré-diabetes, mas a combinação criou o ambiente perfeito para seu desenvolvimento. Era como acumular pequenas gotas em um balde até ele transbordar. Compreender a fisiologia por trás dos meus sintomas foi libertador. A sede excessiva, a fadiga, a visão embaçada, tudo tinha uma explicação científica lógica. Não era fraqueza, preguiça ou imaginação. Meu corpo estava reagindo racionalmente a um desequilíbrio bioquímico que podia ser corrigido com as estratégias certas. A endocrinologista desenvolveu um plano de tratamento que não envolvia medicamentos, pelo menos inicialmente. Sua abordagem focava em mudanças sustentáveis no estilo de vida, começando com modificações na alimentação. Ao invés de uma dieta restritiva radical, ela sugeriu ajustes graduais que poderiam ser mantidos a longo prazo, reconhecendo que mudanças drásticas raramente são duradouras. O conceito de índice glicêmico tornou-se central na minha nova relação com a comida. Aprendi que não era apenas sobre evitar açúcar, mas entender como diferentes alimentos afetam os níveis de glicose no sangue. Carboidratos complexos como aveia e batata doce causam aumentos graduais e controlados, enquanto carboidratos refinados provocam picos abruptos que sobrecarregam o sistema. A atividade física foi prescrita como remédio com dosagem específica. 30 minutos de exercício moderado, 5 vezes por semana, não eram apenas uma recomendação genérica, mas uma intervenção terapêutica baseada em evidências científicas. O exercício aumenta a sensibilidade à insulina, permitindo que as células utilizem a glicose mais eficientemente, reduzindo a sobrecarga do pâncreas. O monitoramento tornou-se parte da rotina. Não apenas exames laboratoriais trimestrais, mas também a observação diária de como meu corpo respondia às mudanças. Manter um diário alimentar e de sintomas me ajudou a identificar padrões e a entender quais escolhas produziam os melhores resultados. Era como ter um laboratório pessoal para testar intervenções. O aspecto mais revelador foi descobrir que o tratamento da pré-diabetes não era sobre privação, mas sobre otimização. Cada mudança implementada não apenas controlava a glicose, mas melhorava meu bem-estar geral. Mais energia, melhor sono, humor mais estável, todos eram efeitos colaterais positivos de cuidar adequadamente do meu metabolismo. Implementar mudanças na alimentação revelou-se mais desafiador do que eu antecipara. Não era apenas sobre substituir alimentos, mas reprogramar décadas de hábitos automáticos e associações emocionais com comida. O pão francês no café da manhã, o refrigerante no almoço, o doce após o jantar, cada item eliminado deixava um vazio que precisava ser preenchido conscientemente. As primeiras semanas foram marcadas por uma constante negociação mental. Meu cérebro, acostumado com os picos de glicose proporcionados por carboidratos refinados, interpretava sua ausência como privação. Experimentei irritabilidade, dificuldade de concentração e até mesmo sonhos vívidos com alimentos que havia eliminado. Era meu sistema nervoso se adaptando a um novo padrão metabólico.
Socialmente, as mudanças criaram situações desconfortáveis. Explicar por que não podia comer o bolo de aniversário no escritório ou por que precisava levar minha própria refeição para eventos sociais requeria conversas que eu preferia evitar. Havia uma pressão constante para justificar minhas escolhas, como se cuidar da saúde fosse um comportamento excêntrico. A atividade física apresentou desafios diferentes, mas igualmente significativos. Meu condicionamento físico estava em declínio há anos, e os primeiros treinos foram humilhantes. Subir 2 lances de escada deixava-me ofegante, e caminhadas de 20 minutos pareciam maratonas. Era confrontar fisicamente o resultado de anos de negligência com meu corpo. Gradualmente, no entanto, pequenas vitórias começaram a se acumular. O primeiro dia que consegui subir as escadas sem perder o fôlego. A primeira semana sem sentir sede excessiva. A primeira noite de sono ininterrupto. Esses marcos, aparentemente insignificantes para pessoas saudáveis, representavam progressos monumentais na minha jornada de recuperação metabólica. Após 3 meses de mudanças consistentes, o primeiro exame de controle trouxe resultados que superaram minhas expectativas mais otimistas. A glicemia de jejum havia caído de 115 para 97 mg/dl, oficialmente dentro da faixa normal. Mais impressionante ainda, a hemoglobina glicada diminuiu de 5,9% para 5,4%, indicando que meu controle glicêmico havia melhorado significativamente ao longo do período. Os sintomas que me incomodaram por mais de um ano simplesmente desapareceram. A sede constante, que havia se tornado tão familiar que eu quase esquecera como era se sentir adequadamente hidratado, não era mais um problema. A energia voltou gradualmente, não apenas a ausência de fadiga, mas uma vitalidade que eu não experimentava há anos. O impacto transcendeu os marcadores laboratoriais. Meu sono tornou-se mais profundo e reparador, eliminando os despertares noturnos frequentes para urinar. A clareza mental melhorou notavelmente. Tarefas que antes exigiam esforço considerável tornaram-se naturais novamente. Era como se uma névoa mental que eu nem percebera estar presente finalmente se dissipasse. Fisicamente, as mudanças eram visíveis e mensuráveis. Perdi 8 quilos sem fazer dieta restritiva, resultado natural de um metabolismo funcionando adequadamente. Minha pressão arterial, que estava no limite superior da normalidade, estabilizou em níveis ideais. O perímetro abdominal diminuiu, indicando redução da perigosa gordura visceral associada à resistência insulínica. O aspecto mais gratificante foi perceber que essas melhorias não exigiam sacrifícios extremos ou insustentáveis. As mudanças haviam se integrado naturalmente à minha rotina, tornando-se novos hábitos ao invés de restrições temporárias. Estava construindo um estilo de vida que não apenas controlava a pré-diabetes, mas otimizava minha saúde geral de forma duradoura. A experiência com a pré-diabetes me ensinou que nosso corpo é constantemente comunicativo, mas frequentemente escolhemos não escutar suas mensagens. Sintomas aparentemente menores, como sede excessiva, fadiga inexplicável ou cicatrização lenta, são tentativas do organismo de nos alertar sobre desequilíbrios internos. Ignorar esses sinais não os faz desaparecer. Apenas permite que problemas menores se tornem condições mais sérias. Aprendi que prevenção é sempre mais eficiente que tratamento, mas nunca é tarde demais para começar. Mesmo após meses de glicose elevada, meu corpo respondeu rapidamente às mudanças apropriadas. A capacidade de recuperação do organismo humano é notável quando fornecemos as condições adequadas. Cada dia de escolhas saudáveis é um investimento no futuro, independentemente do passado. A importância do monitoramento regular tornou-se evidente. Exames anuais não são apenas formalidades burocráticas, mas ferramentas essenciais de detecção precoce.
Identificar a pré-diabetes em estágios iniciais oferece uma janela de oportunidade para reverter o processo antes que se torne diabetes estabelecido. É infinitamente mais fácil ajustar o curso de um problema em desenvolvimento do que tratar uma condição consolidada. Compreendi que estilo de vida não é apenas sobre escolhas individuais, mas sobre criar um ambiente que suporte decisões saudáveis. Manter alimentos apropriados em casa, estabelecer rotinas de exercício, cultivar relacionamentos que apoiem mudanças positivas. Todos esses fatores contribuem para o sucesso a longo prazo. Saúde é um sistema, não uma série de decisões isoladas. Talvez a lição mais importante seja que cuidar da saúde não é vanidade ou paranoia, mas responsabilidade. Não apenas com nós mesmos, mas com as pessoas que dependem de nós, família, colegas, amigos. Manter-se saudável é um ato de amor próprio que se estende para todos os aspectos da vida, melhorando nossa capacidade de contribuir positivamente para o mundo ao nosso redor. Hoje, mais de um ano depois do diagnóstico inicial, mantenho meus exames dentro da normalidade e sinto-me melhor do que há décadas. A pré-diabetes, que inicialmente me causou tanto medo, tornou-se um catalisador para a melhor versão de mim mesmo. Às vezes, nosso corpo precisa nos assustar um pouco para que prestemos a atenção que ele merece. Se você se identificou com alguns dos sintomas que descrevi, sede excessiva, fadiga inexplicável, cicatrização lenta, visão ocasionalmente embaçada, considere este vídeo um convite gentil para uma conversa honesta com seu médico. Não deixe que o medo do diagnóstico o impeça de buscar respostas. Conhecimento é poder e detecção precoce pode ser a diferença entre prevenção e tratamento. A pré-diabetes afeta milhões de brasileiros, muitos sem saber que têm a condição. Você pode ser uma dessas pessoas ou talvez conheça alguém que apresenta esses sinais. Compartilhar informação pode literalmente salvar vidas ou, no mínimo, melhorar significativamente a qualidade de vida de pessoas próximas. Seu comentário sobre este vídeo ou uma conversa com um amigo podem ser o empurrão que alguém precisa. Lembre-se que cuidar da saúde não é sobre perfeição, mas sobre progresso consistente. Pequenas mudanças sustentáveis produzem resultados mais duradouros que transformações radicais temporárias. Cada escolha saudável é uma vitória. Cada exame preventivo é um ato de autocuidado. Cada sintoma observado e comunicado ao médico é inteligência aplicada à própria vida. Sua história ainda está sendo escrita e você tem o poder de influenciar como ela se desenrola. Não ignore os sussurros do seu corpo. Eles podem estar tentando protegê-lo de algo muito mais sério no futuro. Se este vídeo ajudou você de alguma forma, deixe um comentário contando sua experiência. E se você conhece alguém que poderia se beneficiar dessas informações, compartilhe este conteúdo. Juntos, podemos criar uma rede de conscientização sobre a importância da prevenção e do autocuidado.